Só nesse país para acontecer uma coisa dessa, onde a vítima investiga e todo mundo acredita, mesmo que esses que dizem acreditar saibam ler, e esteja escrito o contrário. Veja, é tudo um castelo de mentira. Sabe, a gente está careca de saber que só no Brasil, o país da jabuticaba, como dizia Tim Maia, o país onde a puta se apaixona, o cafetão se apaixona, o traficante se vicia, e eu não lembro da terceira outra coisa que o Tim Maia falava, só nesse país para acontecer uma coisa dessa, onde a vítima investiga e todo mundo acredita, mesmo que esses que dizem acreditar saibam ler, e esteja escrito o contrário. É só no Brasil que existe uma loucura dessa, Caivano. Eu vou citar aqui um filósofo alemão, você deve conhecer, Pavinato, Eric Voegelin. Ele escreveu um livro onde ele tentava criar uma tese, né, desenvolver uma tese e explicar como é possível que determinadas coisas aconteçam numa democracia. E ele chamou essa teoria de síndrome de Buttermilcher, né? Ela está mais adstrita ao período eleitoral. Numa democracia doente, dizia ele, as pessoas tendem a eleger alguém à sua imagem e semelhança. Eu vou pegar essa analogia para dizer o seguinte: se existe pessoas no Brasil que acreditam que isso que o Alexandre de Moraes está fazendo seja justiça, então é porque essas pessoas são a imagem e semelhança de Alexandre de Moraes. E olha que coisa louca. É um careca que faz as coisas mais cabeludas que já se viu. É verdade, é verdade. Não é? Agora, a única vantagem, se é que existe alguma, e pode existir alguma, Pavinato, é que isso está tudo registrado, né? De 2019 para cá, a gente tem um inquérito absurdamente aberto, de ofício, por esse próprio tribunal, em virtude de crimes que não aconteceram lá, mas que eles deram um jeito na narrativa de dizer que está na internet, está em qualquer lugar, está também no STF. Aí e tem 6 anos aberto. Você veja, ele abriu de orifício essa investigação da coação, sendo que é a PGR que tem que abrir, porque se o crime está sendo cometido no exterior, como é que ele abre de orifício assim? Não está me cheirando bem esse abrir inexplicável, de orifício. Inexplicável. A vantagem é, como eu disse, há alguma vantagem que tudo isso vai ficar registrado e quem sabe no futuro vai ficar mais uma lição de como o Brasil não deve se portar em situações análogas a essa, Pavinato. Agora fica aqui o registro do crime de abuso de autoridade que fica patente, latente, pulsando e socando na nossa cara. Cara para ser aqui condizente com a internet. Porque se o Alexandre teve tempo de despachar a questão do edital do Eduardo Bolsonaro, ele também teve tempo de ver a petição do advogado do Jair Bolsonaro falando que, como o Jair não foi denunciado e a domiciliar e todas as cautelares, como não falar em redes sociais, tenham sido aplicadas por conta desta denúncia da qual ele foi excluído, ele deveria já ter baixado essas penas preventivas, porque segundo o artigo 9º da Lei de Abuso de Autoridade, comete crime de abuso de autoridade, que penaliza com a perda do cargo, com prisão, com multa. Ou seja, o Alexandre de Moraes perde o carguinho, a boquinha, é preso e ainda paga multa, quando ele, devendo relaxar as medidas cautelares e preventivas aplicadas, não o fazem em prazo razoável. Essa é a expressão do artigo 9º da Lei de Abuso de Autoridade. E aí? Mas aí fica
esse jornalismo globosta, dizendo aquilo que sequer mereceria ser dito, porque não faz sentido algum. Talvez não tenha dado tempo, ele estava na cerimônia, né, Pavinato, da posse do Semirônia. Semirônia. Ah, não, ele foi no casamento do Rodrigo Maia. Rodrigo Maia. Será que ficou pelanca no Rodrigo Maia? Ele fez... deve ter feito tudo ali, até simpatia para casar com a noiva ele deve ter feito. Porque ele foi lá, ele, no casamento todo mundo foi ao casamento do Rodrigo Maia. Aí, assim, agora, o que prova... assim, o Alexandre, o Barroso, e todo mundo do STF que defende o Alexandre, todo mundo, sem exceção, eles querem que o mundo seja analfabeto, eles querem que o mundo seja um completo estúpido, como eles acham que é o brasileiro. Na verdade, que o brasileiro é assim, porque para eles estarem ali ainda, isso quer dizer que esse centrão, esse bando de deputado e senador que vai se reeleger o ano que vem, sabe que o brasileiro é um completo estúpido, que não é capaz de ler e entender o que leu. Porque basta você ler e entender o que você leu para saber que o Alexandre de Moraes, no momento em que ele decide, pela citação por edital do Eduardo Bolsonaro, já estando nos autos desta denúncia, o pedido de relaxamento das medidas restritivas de liberdade do Jair Bolsonaro, e ele ignora o relaxamento das medidas restritivas de liberdade do Jair Bolsonaro e já despacha o edital para o Eduardo, ele comete crime de abuso de autoridade. É fácil, é simples, é didático, é até geométrico olhar uma coisa dessa. Mas, Pavinato... Então eu falo que é o devido processo oval, porque não está redondo isso aí, Cláudio. Mas olha só, a gente está partindo então do pressuposto, obviamente para o comentário, para que a audiência entenda, de que essas cautelares são minimamente legais. Mas a investigação se dava contra Eduardo Bolsonaro. E Jair Messias Bolsonaro é pai do Eduardo Bolsonaro, para quem não sabe do que nós estamos falando. E no artigo 5º, inciso 45 da Constituição, está muito bem descrito que a pena não pode passar do réu. Ora, como é que as cautelares ultrapassaram a pessoa do investigado? Isso é absurdo. É que ele dragou o Bolsonaro na investigação sigilosa. Ele meteu lá o Bolsonaro, meteu o Silas Malafaia, e aí ele tirou da denúncia o Silas Malafaia e o Bolsonaro, mas ele era investigado. Mas uma vez que o PGR apresenta a denúncia e não denuncia dois investigados, exato. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles estão livres. Não se encontrou nada sobre... Ou era só o que me faltava dizer, encontraram elementos de culpa do Eduardo, que está em lugar insabido, incerto, nos Estados Unidos, e não encontraram nada do Bolsonaro, que está preso em domiciliar pelo próprio STF. Aí vem mais uma loucura deste país de gente louca. Porque você tem que ser muito louco para dar crédito para esse tipo de loucura. Aliás, falando em loucura, hoje mais cedo, o Alexandre de Moraes deferiu o pedido da defesa do ex-deputado Daniel Silveira para passar por regime aberto. O Daniel Silveira, que já foi beneficiário da graça presidencial e, portanto, a sua punição já foi extinta, a punibilidade dele já foi extinta no momento em que ele recebeu a graça. Mas aí o STF foi lá e cassou do presidente Bolsonaro o direito de dar a graça e tirou do beneficiado pela graça o direito de receber a graça, e esse mesmo... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx
não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.